Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Solucionar. Para mim é um grande prazer ter todos vocês aqui. O Pode Solucionar, ele tem o objetivo fundamental de trazer ferramentas de gestão, mas acima de tudo, trazer experiências de quem vive o mundo real do que é empreender, do que é ser gestor, líder, do que é fazer o Brasil girar. E eu sempre digo isso. Na minha concepção, quem faz com que o nosso país se mova não é governo A nem governo B, é o empresariado, é gente que gera emprego, gera riqueza, gera perspectiva de crescimento para o país. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui alguém que não é só um convidado, não é só um empresário, não é só um gestor, não é só um empresário muito bem conceituado na cidade, mas é alguém que eu considero como um amigo. E quero dar as boas-vindas para o meu amigo, não empresário, não Máxima Contábil, Bacuri, não. É o meu amigo Lênio. Lênio, seja bem-vindo. Pode Solucionar. A satisfação é toda minha, Jean. Eu acompanho o trabalho do Jean já há alguns anos, antes da Solucionática, e eu sempre quando eu encontro alguém e vou falar sobre felicidade, eu lembro de um vídeo do Jean, que ele falava assim, você é feliz? E daí ele faz uma apresentação sobre o nível de felicidade que a pessoa está, se ela está dentro do propósito dela. E eu sempre gosto de dar esse exemplo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, para a gente trocar ideia, né, e falar sobre empreendedorismo. Show de bola. Cara, eu vou começar perguntando para você algo que eu particularmente tenho muita vontade de entender como isso tudo aconteceu, até para a gente aprender. Eu quero pegar aí algumas informações para trazer reflexão para mim e para quem está nos assistindo. Como é que é a história, como é que a Máxima surgiu, como é que é a história do Lênio, quem é o Lênio? Em 97, eu abri o escritório e tinha poucos clientes. Eu formei em 97 e quando eu comecei a atuar como contador, há um desafio muito grande você fazer a carteira de cliente, as pessoas confiar naquilo que você está entregando. Então, o desafio foi, durante 7 anos, eu trabalhava e fechava, às vezes, quando fechava o mês, não pagava as contas, né? Mas, com o tempo, eu fui me empenhando para poder melhorar a questão da lida com as pessoas, sabe? Eu fui identificando, por exemplo, que para você empreender, você tem que entender muito de pessoas. Então, uma das coisas que foi assim, um divisor de águas para o meu negócio foi contratar pessoas muito boas para trabalhar comigo e deixar o ego de lado. E hoje, por exemplo, eu tenho vários profissionais que trabalham comigo lá. Um abraço para Maria, se eu esquecer, me perdoe. Maria, Lídia, Marcos, Diego. Peraí, Maria, Lídia, Marcos, Diego. Foram os 4 que vieram aqui, né? Sim. Maria, Lídia, Marcos, Diego e toda a galera da Máxima e da Bacuri. Então, contratar especialistas para poder direcionar os departamentos que a gente tem lá hoje. E eu fico muito tranquilo, porque tem profissionais na nossa equipe que, no que ele faz, ele sabe mais do que eu. E está tudo certo. Isso traz mais credibilidade para o negócio e uma entrega maior para o cliente, né? A gente tem um desafio enorme em Rio Verde, que são contratar pessoas boas. Acho que em todos os negócios aqui em Rio Verde a gente tem esse desafio. Mas a gente tem uma equipe muito consolidada, né? E lá no início, quando eu olho para trás e eu vejo assim os desafios que todo empreendedor passa, eu nunca tive a carteira assinada.
E eu me sinto feliz, Jean, de falar assim, eu nunca assinei minha carteira, porque na minha concepção, como empreendedor, é de nunca me limitar a um valor fixo por mês. Então, eu sempre acreditei que depende muito do seu empenho, da sua força de vontade. E às vezes as pessoas reclamam assim, porque não me dá um valor, mas eu falo que muitas das vezes aquela pessoa que está trabalhando no seu negócio, se ela trabalhar como se a empresa fosse dela e ela tiver força de vontade, ela vai despontar naquele local ali, as pessoas vão reconhecer ela e daí ela, quando ela tiver o negócio dela, ela já sabe o que ela tem que fazer. Ô Lênio, eu costumo dizer uma coisa, eu falo isso para praticamente todos os meus clientes, se não todos, que na minha concepção, os nossos resultados nos representam. Em 100% dos casos. Então, vamos imaginar que o Lênio me peça um relatório. Você me pediu um relatório, eu tenho que entregar esse relatório para você amanhã. E ao entregar esse relatório para você, mesmo que eu não esteja ali, você me vê naquele trabalho. Você vê o Jean naquele trabalho que te entregou. E como eu me amo profundamente, e eu acho que nós devemos nos amar profundamente, eu preciso amar o que eu entrego. Se você tiver essa percepção no seu dia a dia, você que está ouvindo aí, se você tiver essa percepção de que quando você ama a si muito, você não consegue entregar nada que, ao te representar, possa manchar a sua imagem. Essa pegada, quando a pessoa entende essa pegada, ela muda a vida dela profissional, a vida dela não profissional, porque ela passa a entregar, inclusive, para a própria família, na vida não profissional dela, de uma maneira melhor. Então, primeiro, o mundo não te deve nada. Porque nós temos indícios de uma geração que acredita fortemente que o mundo deve alguma coisa para eles. Primeiro, o mundo não deve nada a você. Segundo, você está exatamente onde as suas escolhas te trouxeram. Ponto. E terceiro, seus resultados profundamente te representam. Ame-os como a si mesmo. Jean, eu acredito muito nisso. O Platão, ele diz que lá no início, quando a sociedade começou... Que, na verdade, o Platão, há dúvidas da existência até de Platão, né? O Platão pode ser um alter ego de alguém, talvez de Sócrates, né? Talvez de Sócrates. Mas nos diálogos de Sócrates, ele dava uma percepção que a profissão, né, o propósito, não era para ganhar dinheiro, é para servir o próximo. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente está transbordando na vida das pessoas. E eu, basicamente, às vezes, eu estou até mais tarde no escritório, o pessoal fala assim, Lênio, passei 8 horas da noite, você estava lá no escritório. Mas eu amo o que eu faço, Jean, sabe? Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu fico incomodado quando alguém fala assim, sextou. Porque, imagina, domingo... O sextou é a personificação de uma vida medíocre. Exatamente. E aí eu lembro sempre do seu vídeo, porque se no domingo, após o almoço, você almoça e você fala assim, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar com gente que eu não gosto, fazer no lugar que eu não gosto. Então, cara, sai desse serviço, procura aquilo que faz sentido para a sua vida, que você ama, porque, Jean, eu amo o que eu faço. Então, quando eu faço o que eu gosto e eu faço para poder dar o meu melhor, não tem como dar errado. É muito, muito difícil de dar errado se essa é a pegada. Eu não sei, assim, eu sou um cara temente a Deus. Tenho Deus como a minha luz. Isso aqui, inclusive, é o Pai Nosso. E aí, esses dias eu estava ouvindo um devocional diário que eu ouço, né? Eu acho muito legal. E aí a palavra dizia o seguinte: aquilo que você vai fazer, se você fizer tendo a perspectiva de que aquilo que você está fazendo é para Deus, não é para o João, para Maria, para o José, para a empresa X ou Y, mas é para Deus, cara, você vai fazer num grau de efetividade Verdade. bem diferente, né? Eu falo para minha equipe
tanto da máxima quanto da Bacuri, que o homem ele tem que ter 3 grandes alianças na vida. Uma aliança com Deus, uma aliança com a família e com o propósito. Então, para mim, isso aí é inegociável, porque quando você tem essas 3 alianças, você tem uma dimensão que você veio aqui na sua jornada para fazer uma coisa diferente. E muitas das vezes eu pergunto para as pessoas, né, qual o sentido da vida, o que ela está aqui para fazer, o que ela não sabe. Isso me assusta. E a fé é muito importante, porque o livro de Hebreus fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E quando você quer mudar uma condição, você quer fazer uma coisa diferente, você tem que acreditar, né? O Bob Proctor fala muito do estado de consciência. Então, as pessoas, de um modo geral, têm um drive de escassez instalado no cérebro, assim, que atrapalha muito a vida delas. E eu falo isso porque sempre que eu converso com as pessoas, eu percebo isso. E é tudo um estado de consciência. Porque, assim, se ela pensa que ela é uma pessoa que não é merecedora, que não pode isso, não pode aquilo, ela está certa. E se ela pensa que ela pode, que ela consegue, que ela é merecedora, ela também está certa. É um estado de consciência, Jean. Quando você fala esse negócio do propósito que você falou, acho que para mim é totalmente verdade. É isso que eu também acredito. Tem uma fala do Cortella, apesar de eu ter minhas ressalvas sobre os 3 tenores das palestras, né? Uhum. Cortella, Clóvis e Pondé, eu tenho minhas ressalvas, mas... Tem um Karnal também. Tem um Karnal, né? Os 3 mosqueteiros e o D'Artagnan, Uhum. né? Tem o Karnal. O Karnal faz parte desse grupinho. Eu tenho minhas restrições, mas tem várias coisas que eles falam que eu gosto. Dos 4, inclusive, eu gosto mais do Clóvis. E aí, uma coisa que o Cortella fala que é o seguinte: se você não existisse, que falta faria? Essa é uma pergunta importante, né? Vamos fazer o exercício. Pronto, não existo. Quem sentiria minha falta, salvo aqueles que são muito próximos a mim? Esse é o impacto que você gera no ambiente que você está inserido. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei, por exemplo, da cultura japonesa. Na cultura japonesa, quando você tem uma empresa, mais importante do que o negócio é o legado. Exato. É aquilo que você deixa, não o que você deixa para as pessoas, mas aquilo que você deixa dentro das pessoas. E eu tenho convicção que é isso que falta, assim, na nossa cultura brasileira. Você entender que você tem que deixar dentro das pessoas uma ideia de fazer, dar o seu melhor, sabe? Deixar para as pessoas algo grandioso. E não é isso que eu vejo, sabe? Às vezes a pessoa está empreendendo e fala, para quê? É para ganhar dinheiro. Tá errado, já começa errado, na minha opinião. Eu também, eu já te falei isso. Você vai lembrar de eu falar isso nas nossas reuniões. O Clênio é nosso parceiro aqui na Solucionática. O fato de que você precisa compreender, apesar de gostar de dinheiro, e eu falo isso, eu gosto muito de dinheiro, adoro dinheiro, mas eu já entendi que para o dinheiro vir, eu só tenho que fazer uma coisa, é gerar esse impacto realmente positivo e verdadeiro naqueles que me acessam. Lênio, vamos lá. Se o cara que acessa a máxima contábil tiver os objetivos dele alcançados, o sucesso que ele buscava quando buscou o seu serviço ou o seu produto em mãos, cara, o dinheiro virá, os recursos virão, o sucesso virá, tudo virá. Na Terra, se você tiver essa visão, ninguém te segura. Só o Papai do Céu, porque se ele não quiser, nada acontece. Mas na Terra, segura não. Mas o Fábio é um grande amigo meu, ele fala assim, olha, para o sucesso acontecer, você tem que ter BZ. Hã? BZ. BZ? Brilho no zóio. Brilho no zóio, tá certo. Aí, então, ó, BZ. O olho tem que brilhar. Porque quando o olho brilha, é porque você está dentro do seu propósito. Você está dando o seu melhor. E o grande desafio do empreendedor é motivar a equipe e pegar essa essência e levar para elas.
Eu estava conversando essa semana com um amigo meu aqui, e ele trabalhava numa empresa assim, e ele falava, a sensação que eu tinha é que lá era todo mundo doido, porque terminava o expediente, estava todo mundo trabalhando e ninguém queria ir embora para casa. Eu falei, isso existe? Eu falei, existe. Tem muitas empresas assim. E aí, quando o cara tá dentro de um negócio desse, ele se sente parte. E esse é a pegada, né? Porque Faz o seguinte, passa aqui depois das 20, das 21. Você vê o que está acontecendo aqui. Acontece aqui? Aqui. Bacana. Aqui a galera... Às vezes até a galera quer jogar alguma coisa. Vamos jogar. É aqui. Tudo acontece aqui. Aqui é a casa da galera que trabalha aqui. Né? Jean, tem o quê? Uns 5 meses que a gente está fazendo a mentoria aqui. E a mentoria que a gente está fazendo aqui, o método Solucionática, trouxe grandes insights para o nosso negócio, que já é um negócio maduro, mas veio muita ferramenta legal. Porque Gratidão. a gratidão é minha, porque quando você tem processos eficientes para poder tornar o negócio, trazer uma percepção do que precisa ser feito e as pessoas entenderem aqueles processos, de forma que quando entra um novo profissional, ele já tem ali o passo a passo. Isso é muito importante para o negócio, porque as empresas crescem e elas costumam não estabelecer processos eficientes. E talvez seja o grande causador da ruína de diversos desses negócios. A falta de planejamento. E eu vejo, por exemplo, que nesses 27 anos que eu atuo na área contábil, que muitos empreendedores começaram assim: é o padeiro que sabia fazer pão e montou uma padaria. Então ele era o executor, ele não era um cara estratégico. Ele sabia fazer, mas ele não entendia de gestão de pessoas. Eu até brinco às vezes o contador torce o nariz comigo, porque eu falo assim: o contador, ele chega lá e ele pega os números e fala, não, sua folha de pagamento tá cara, isso aqui, não sei o que e tal. Quando você olha friamente nos números, tá certo? Sim. Matemática. É matemática, mas eu não sou a pessoa indicada para falar assim, sua folha de pagamento tá alta, você tem que cortar a folha. Cara, se você chegar lá naquela empresa, talvez aquele cara é o cara que está fazendo a diferença na sua venda. Se eu não entender de pessoas e souber o que essas pessoas estão fazendo lá, como que eu vou direcionar o empresário? Frase de Simon Sinek. Simon Sinek do Porquê, do livro Porquê, né? O Círculo de Ouro de Simon Sinek. Simon Sinek tem uma frase que é assim, é fantástica, eu adoro a frase, que é o seguinte: se seus colaboradores são pessoas, seus clientes são pessoas e seus fornecedores são pessoas, e você não entende de pessoas, sinto muito, você não entende de negócios. Se eu pudesse passar de uma maneira muito simples, sabe? Assim, como que eu faço para ter a melhor empresa? Tem as melhores pessoas. E quando a gente estuda comportamento humano, a gente percebe que não tem ninguém ruim. Existe gente mal alocada. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela é uma boa comunicadora e ela está ali numa área de planejamento. Lênio, gente boa em empresa ruim fica ruim. Gente ruim em empresa boa fica boa. Porque assim, a gente já falou isso algumas vezes nas nossas reuniões. Eu compactuo da ideia de que quando você tem pessoas efetivas, que é a junção de eficácia e eficiência, você tem uma probabilidade muito grande de ter sucesso na sua operação. Sim. Mas eu não acredito em gestão de pessoas feita pelas pessoas. Eu acredito na gestão de pessoas feita pelo ambiente. Sim. É uma percepção que você trouxe para mim o ano passado e ela faz muito sentido para mim, porque o ambiente, né, é a terra onde você está trabalhando, né, os agricultores, vamos dizer assim. E se aquela pessoa não quer trabalhar a terra, você vai gastar tempo e energia ali. Faz sentido? Exatamente. Então, assim, escolha o ambiente, escolha as pessoas. E hoje, isso faz muito sentido para mim e a gente vem fazendo muito isso.
né? É aquele exemplo que, por exemplo, você está lá no shopping, ninguém joga lixo no chão. Não joga. Porque o ambiente não permite Mesmo isso. que não tenha placa. Exatamente. Então, você trazer essa concepção para dentro do negócio é uma virada de chave enorme, porque você começa a trazer pessoas, elas começam a entender o seguinte: a cultura é essa, o jeito de fazer é esse. Eu quero para mim. Se você não quer, eu não fico. É o que você falou. Você não está afim de fazer o que você faz? Vai procurar outra coisa. Você falou disso agora, pô. Exatamente. Né? É o mesmo princípio. E quando você pensa assim, objetivando o ambiente como ferramenta fundamental para a gestão de pessoas, quando você pensa dessa maneira, você para de se isentar de culpa enquanto gestor, enquanto empreendedor. Muitas vezes o gestor fala assim: mas já falei 10 vezes, o cara não faz. Isso é se eximir de culpa. Se você falou 10 vezes e o cara não faz e ele está lá ainda, alguém deixou. E esse alguém não é o Saci Pererê. Esse alguém é você, que é o gestor. Ou seja, quando você tem que falar 10 vezes, é porque algo no seu modelo de gestão... eu tenho um grande cliente daqui da cidade, tem mais de 10 lojas, e a gente está fazendo... Eles estão passando pelo método com os 20 líderes deles. E uma das coisas que eu já consegui, graças ao Bom Pai, deixar claro para os 20 líderes, e isso padroniza o ambiente, Lênio, é de que não há como você transferir essa responsabilidade. Os erros dos seus colaboradores são filhos dos seus erros como gestor. Assim como tem aquela frase dos pais. Então, quando o seu colaborador não entrega, é porque em algum aspecto eu, como gestor, líder, não consegui fazê-los entregar. Por quê? Porque na nossa perspectiva, e o Lênio já sabe disso, a gente está junto já há algum tempo nessa parceria, liderar passa por inspirar? Passa. Passa por apresentar exemplos que estimulem as pessoas? Passa. Mas, acima de qualquer coisa, liderar é fazer pessoas fazerem o que é preciso que seja feito. E só para, antes da gente, que eu quero ouvir a sua história, antes da gente ir para a sua história, lembrando que o fato de eu dizer que gestão de pessoas não se faz com pessoas, se faz com ambiente, não significa que eu não entenda pessoas como a mola mestra do negócio. Na Solucionática nós temos 4 princípios. Nosso sucesso é construído por pessoas. Todos os dias transformamos aprendizagem em inovação. Existimos para impulsionar o crescimento dos nossos clientes. E para nós, efetividade de resultados e ética são inegociáveis. Está na parede ali, mas não está só na parede. Está aqui e está aqui. Nosso sucesso é construído por pessoas, é o primeiro deles. A gente acredita fielmente, fortemente, que pessoas, assim como você disse, você está coberto de razão, são a mola mestra de um negócio. Porém, gestão de pessoas não se faz transformando pessoas. Porque se você for fazer isso, pode sentar e esperar. Porque quem muda a pessoa é papai e mamãe ou psicólogo com 10 anos de terapia. Exatamente. Isso não é função de gestor. Mas você transforma a visão das pessoas sobre a sua empresa e elas se adaptam ou não, conforme os desejos e objetivos e propósitos de cada um. Quando você estava falando aí, tem uma coisa que eu aprecio muito, a pessoa reconhecer os erros, né? Eu acho muito bacana quando a pessoa ela entende o erro dela e ela não justifica e ela não atribui isso a terceiro. Nos treinamentos da Dale Carnegie, ele fala assim: não critique, não condene e não se queixe. Quando você começa a parar de culpar os outros, você olhar para o seu semelhante e ver as qualidades deles e não os defeitos, parar de reclamar da vida, você começa a trazer para dentro do ambiente uma energia positiva, porque o ambiente ele tem que ter pessoas que tenham esse ânimo de acreditar e também evitar de ficar reclamando. Eu acho que um ambiente onde as pessoas são pessimistas, ele é péssimo, sabe? Parece que tira a energia da gente. Ele fica denso, né? Fica denso. E é difícil de trabalhar no meio da densidade do ar, né? É difícil. Né?
Então, o ambiente ele é importantíssimo mesmo. Lênio, 97, aí você falou de 97. Uhum. Você se formou em 97, é isso? Isso. Aí eu tirei o CRC, montei o escritório e o meu primeiro cliente foi uma empresa ali na Avenida Presidente Vargas, que é a Xerox Avenida. É meu cliente até hoje. Tenho ele como irmão, né? E quando foi 2003 que eu comecei a pagar as contas, sabe? Assim, porque até 2003 o que eu ganhava pagava as contas. Mas foi a partir de 2003 que eu comecei a ver assim um resultado. Então tem muita gente que pensa, as pessoas hoje querem resultado imediato, sabe? Mas você ficar de 97 a 2003, quer dizer, quantos anos? 5 anos. Mais. 6 anos. E acreditando que aquilo pudesse dar certo, você tem que ter perseverança. Eu sou um cara teimoso, sabe? Porque a Bacuri também vai fazer 7 anos. Então você plantar pomar, construir fábrica e fazer todo o processo, né? Então a gente, às vezes, quando você está empreendendo, as pessoas falam assim, não, larga a mão disso, para com isso, assim, não vai dar certo. E assim, o que me incomoda é quando a coisa começa a dar certo, aí as pessoas dão tapinha nas costas e falam assim, não, teve sorte, sabe? Isso incomoda demais a gente. É aquela coisa, né? Você olha no relógio e fala, 10 horas, estou aqui no escritório ainda, depois vão dizer que é sorte. Então, Não é isso? Mas... Hoje você, Lênio, é indiscutível isso, a máxima, né? Contábil, ela indiscutivelmente é uma das empresas de ponta, não só de Rio Verde, mas da região, ou seja, é uma marca extremamente consolidada, muitos clientes importantes. Né? Rio Verde hoje tem mais de 1.000 contadores, aproximadamente 300 escritórios de contabilidade, e a gente está entre os 5 maiores escritórios aqui de Rio Verde. A gente atende um público assim de empresas, produtores rurais, e graças a Deus a gente pode dizer que a gente entrega um serviço de qualidade para o cliente. E hoje, para você ter uma ideia, o ano passado a gente teve assim um crescimento muito importante. Nos últimos 5 anos a gente teve um crescimento enorme. E o maior desafio nosso é trazer mais gente, pessoas capacitadas para poder entregar esse resultado, continuar entregando esse resultado. Hoje o nosso escritório está pequeno, a gente vai ter que... Sim. A gente tem um projeto para subir mais um piso e para a gente... isso aí é um sinal de que a gente está fazendo a coisa certa. Certamente que sim. É aquela coisa, está crescendo ou está estagnado, não existe. Ou cresce ou diminui. Parado não fica, nenhuma operação, né? Não. E falando do seu time, cara, eu percebo que o seu time ele tem uma característica interessante. São pessoas que entendem o que fazem lá dentro da sua empresa como delas. Eu vejo isso, né? A gente, nem todo mundo pensa dessa forma. Nós tivemos situações que tivemos que enfrentar durante essa trajetória de algumas complicações. Mas fica muito claro que o seu time, de maneira geral, e eu estou falando do seu time, aquele que eu tive acesso, porque eu não conheço o restante do time, é um time que vem para cá e se uma pessoa que nunca teve na nossa reunião sentar ali e ninguém falar nada para ela, ela vai ter dúvida de entender quem é o dono. Porque todos têm uma pegada de olhar para a máxima e falar assim, peraí, todo mundo está interessado em ir para o próximo nível em relação ao que está acontecendo lá, né? Não, eu tenho alguns parceiros, os nossos gestores. Muitas das vezes eu chego lá, eles brigam comigo. Não, porque tem que fazer isso aqui, porque o cliente chama a minha atenção. Não, e assim, né? Olha só, Lênio, deixa eu te falar. Isso aqui vai ter que ser feito assim.
Né? Às vezes eu fico olhando, eu falo, tá... E aí, mas só que a gente não está discutindo não, pessoas, a gente está discutindo evolução, resultado. E eu fico satisfeito porque aquilo ali é pro bem do negócio. Não tá. É nítido que não há. O objetivo fundamental ele é evolutivo, ele é de chegar em resultados. É aquilo que a gente fala, né? Que a gente não tem que ter razão, a gente tem que ter resultado. Exatamente. E olha, eu vou dizer para você, eu falo isso para muita gente. Não queira ter razão, queira ter resultado. Quando você quer ter razão, esquece, você vai perder o jogo. Quando você quer ter resultado, fique em paz que a coisa vai acontecer. Isso é fundamental dentro das empresas. E você, velho, vou te falar uma coisa. Você é a personificação disso. Porque nas reuniões, eu estou falando de algo particular, das reuniões da parceria solucionática com a Máxima, fica muito claro para mim que o seu objetivo, ao conversar com os seus gestores, e isso, cara, você que está ouvindo, talvez seja uma dica, talvez a mais importante daqui. Não tenha medo de quem trabalha com você. Receio. Ah, não, mas eu que sou. Não. E você mostra isso, Lênio, eu acho isso admirável. O Lênio não está afim de ele ter razão e só as ideias dele vigorarem e vingarem. O Lênio quer saber o seguinte, o que isso vai contribuir para a Máxima Contábil? E se é de A, B ou C, não importa. Eu acho isso admirável. Parabéns por isso. A gente tem reuniões frequentes. E eu fico assim, às vezes, impressionado, porque as decisões não é a minha vontade, é aquilo que faz mais sentido para o negócio. Muitas das vezes tem ideias do Marcos, do Diego, da Lídia, e são ideias que trazem uma evolução para as nossas atividades e a gente consegue implementar. E a gente tem umas discussões calorosas, às vezes, mas são discussões que é para poder melhorar o processo. Existe uma pegada, que hoje, na verdade, é um palco do empreendedorismo, né? Gente que empreende no palco, ou seja, tem toda a fachada de empreendedor, mas nunca empreendeu de verdade ou viveu as dores de empreender. E dentro desse palco do empreendedorismo tem um negócio chamado gestão de conflitos. E eu vou dizer da minha visão sobre gestão de conflitos. Eu acho que gestão de conflitos é fundamental. Por quê? Porque o conflito ele é algo que é indispensável. Sem conflito não há novas ideias. Toda nova ideia é fruto de um conflito de duas outras ideias ou mais. Agora, há uma confusão. O confronto com o conflito. O conflito é o desacordo ou a diferença de visões. E o conflito é como um atrito da pérola. A pérola é construída em função do atrito que acontece dentro da ostra. E aí a pérola surge. Esse atrito é o conflito. O confronto é querer ter razão. Que é aí que cai no razão e resultado. Conflito gera resultado. Confronto é você querendo ter razão. E aí eu não quero estar certo. Eu não quero o resultado, eu quero estar certo. Tem o Rubem Alves, um educador que eu sou extremamente fã, ele tem um texto, sugiro para vocês aí acessarem, chamado Tênis e Frescobol. Já ouviu falar? Não. Tênis e frescobol é o seguinte, qual é a diferença do jogo de tênis para o jogo de frescobol? Fundamentalmente, os dois são jogados com uma bolinha e duas raquetes. No tênis, o objetivo fundamental dos jogadores é jogar o mais longe que ele puder e com a maior força que ele puder para que o oponente dele não consiga pegar. Esse é o objetivo no tênis. O frescobol, que é aquele jogado na praia, onde duas pessoas precisam não deixar a bolinha cair, o objetivo não é jogar a bolinha longe, o objetivo é jogar a bolinha cada vez mais perto do oponente, para que ele consiga devolver para você e ganhe o jogo quem por mais tempo não derrubar essa bolinha. Então a diferença fundamental entre o tênis e o frescobol é que nas empresas, boa parte das empresas jogam tênis. Os setores
querem jogar o mais longe possível do outro e não se preocupam se a bola está indo redondinha para o outro devolver. Ou seja, pare de jogar tênis dentro da empresa e passe a jogar frescobol. Ou seja, eu entregar para você da melhor forma possível para que você me devolva da melhor forma possível. Ganha o jogo os dois juntos. Jean, eu desenvolvo lá no escritório, através de um treinamento que a gente fez com o código DNH, que é o amortecimento, técnica de amortecimento. As escolas de cônsul, eles passam essa dinâmica para as pessoas que estudam para ser cônsul, né? Mas lá o que acontece? A pessoa ela vem com o confronto e ao invés de você revidar, você fala, interessante seu ponto de vista, legal você ter falado isso, porque você desarma a pessoa. Então, você ter... Mesmo discordando. Mesmo discordando, mas é assim... Esta questão. A ideia é você chegar no resultado, porque nem todas as pessoas têm maturidade para poder resolver aquilo ali de uma forma eficiente. Então, as técnicas de amortecimento, que quando você fala, olha, interessante o seu ponto de vista, bacana você ter falado, aí você entra já com a sugestão. E quando você entra com a sugestão, aí a pessoa já, ela percebe que você não está indo para o ataque, você está concordando com ela. Aí a hora que você entra com a sugestão, ela já está dentro da frequência que você está conversando e você consegue no final falar, olha, e o que você acha da gente fazer? E quando você fala o que você acha, você já está falando o que você quer fazer. E daí ela está concordando. Então, a gente ter... E trazendo ela para essa tomada de decisão, né? Exatamente. Não tem necessidade de brigar, né? Então, técnica de amortecimento, em todo tipo de conversa, ela traz resultados muito bons. E tem uma ferramenta que você passou para a gente aqui, que eu estou usando bastante, que você passa, por exemplo, tem que fazer isso, isso e isso. Aí ele fala, beleza. Aí, fulano, o que tem que fazer? Aí ele... é isso e isso. Comunicação, confirmação. Comunicação, confirmação. Então, eu passo para ele o que ele tem que fazer e ele confirma. E Jean, muitas das vezes, sabe, ele não entendeu. Quando eu peço a confirmação, aí eu falo, não, é assim. Aí, na confirmação, é o jeito que ele entendeu. E a hora que ele faz a confirmação, logo após eu alinho. E daí a coisa flui. O retrabalho e o erro diminuem bruscamente com isso. E é simples. Simples, Jean. Aquela concepção que você trouxe para a gente, que é o quê? A gente, por exemplo, contabilidade, né? O cara tá lá no departamento pessoal. Você tem que fazer a escrita fiscal. Aí você não pode jogar o cara lá e... Vai. Então, o que tem para fazer? O passo a passo. E mais do que o passo a passo... você entendeu o que eu falei? Entendi. O que eu falei? Aí, isso. Aí, quando ele fala aquilo que você realmente... Aquilo que ele compreendeu, né? Mas é o que você quer. Uhum. Aí... Você fica em paz, né? Fica em paz, porque aí se ele não fizer, como diz o meu amigo Jean Pin, conhece? Sim. Aí é má fé. É má fé. É má fé. E má fé a gente não negocia. Justamente. E vamos lá, Lênio. Legal, cara, que você traz isso, porque é assim, ó. A Revolução Industrial, ela trouxe um monte de coisa legal. Uhum. Isso é indiscutível. Nós estamos falando de século XVIII, século XVII, século XVI, né? Uhum. Trouxe um monte de coisa. As revoluções industriais trouxeram bastante coisas legais. Uhum. Porque antes era assim, o pai que era sapateiro passava para o filho a arte de fazer sapato e ele pegava aquilo e falava, isso é o que eu amo fazer, e a manufatura, né? Aí vieram as linhas de produção. A gente falou disso, né, recentemente, na nossa reunião. Aí, o filme do Chaplin, me fugiu o nome agora, que ele passa por uma linha de produção. Eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Falando da Revolução Industrial. Quando veio a Revolução Industrial, que colocou regramento, colocou norma, horário para entrar, horário para sair, meta para ser alcançada, processo delineado, não sei o quê. O que trouxe isso, cara? Isso trouxe o que eu chamo de hipocrisia organizacional. Primeiro que trouxe o ódio ao trabalho, que antes não existia na manufatura.
era muito pouco. O ódio ao trabalho veio com base na estruturação de processos da Revolução Industrial. Uma coisa meio exército, né? Exército. Só que, para você conseguir resultado, você tem que ter processo. A questão é como você faz isso. E aí veio a hipocrisia organizacional, que é o quê? As empresas, fundamentalmente, fingem que se preocupam com os colaboradores e os colaboradores fingem que se preocupam com as empresas. E essa relação hipócrita, que eu chamo de hipocrisia organizacional, para não dizer burrice, é pouco inteligente. Não gera resultado nem para um lado, nem para o outro. E tem tudo a ver com o que você está falando. Ou seja, o objetivo aqui não é eu tirar vantagem sobre você, de alguma forma. E aí que entra a má-fé. Eu estou trazendo isso porque você trouxe a coisa da má-fé. Se o cara está ali numa relação de má-fé, cara, não tem negócio. Para mim, como gestor, Lênio, não tem negócio. E assim, isso vai de encontro ao que nós conversamos, a questão do ambiente. Porque, por exemplo, quando o ambiente que eu proporciono é um ambiente que eu acredito nas pessoas e dou condições para elas trabalharem, incentivo a meritocracia, que é importante, e elas não dão a sua contraparte, então a gente tem que ter maturidade de... assim, quando é falta de conhecimento, a gente capacita, mas má fé, a gente desliga, a gente convida para o mercado de trabalho. Exatamente, é isso. E eu acredito muito nisso, viu, Lênio? Porque assim, Jean, mas você está falando que a boa-fé ainda está presente no universo? Cara, e eu acho que você vai concordar comigo, se a gente chegar à conclusão de que a boa-fé já não é mais um valor, cara, para que tudo isso, cara? Eu acho que a gente perdeu o jogo. O brasileiro, ele, às vezes, as pessoas elogiam, né? Porque a pessoa é honesta e tem... Achou a carteira e devolveu. Isso é mais que obrigação. Na Europa, nos Estados Unidos... Faz sucesso o cara que acha a carteira e devolve. Não está fazendo mais que obrigação. Eu ouvi uma história do Karnal, cara, que ele viajou com uma amiga pro Japão. Olha que loucura isso. Ele viajou com uma amiga pro Japão e eles pegaram um trem. E eles foram até a estação final. Chegou lá, eles desceram. E o trem, ele para na estação final, metrô. E volta no mesmo trilho, né? Para outra ponta, para depois voltar para cá, certo? Fica fazendo esse trajeto. Eles desceram, começaram a sair do metrô e tal. De repente ela presta atenção e fala, minha bolsa. Aí ele fala, o que foi? Deixei no metrô. Desesperou. Passaporte, dinheiro, documentos, chave do hotel, tudo dentro da bolsa dela. Ela ficou desesperada. Voltaram para o metrô, sentaram e ela chorava, assim, um riacho de lágrimas. De repente chega um colaborador do metrô e olha para eles e pergunta, né? E eles falam, não, ela está chorando. Por que ela está chorando? Ela está chorando porque deixou a bolsa no metrô. Aí o funcionário do metrô olhou e falou assim, tá, mas por que ela está chorando? Aí ele falou, não, é porque ela esqueceu a bolsa dela no vagão do metrô. Aí dois funcionários, um olhava para o outro. Tá, mas a gente não está... Eu entendi que ela deixou a bolsa lá, eu só não estou entendendo por que ela está chorando. Aí o Karnal olhou e falou assim, porque a bolsa foi esquecida. Porque ela está com medo de que não esteja? Ele falou, não, vai estar, ele falou para ela. Quando o metrô volta, está no mesmo lugar a bolsa dela, com tudo dentro, ela pega a bolsa e vai embora. Nossa. O que é a cultura, né? Então, isso tem até um... Lênio, olha que loucura. Tem um vídeo, isso, pô, infelizmente, eu adoro o meu país, tá? Eu só estou contando as histórias que a gente ouve. O Alexandre Garcia, numa palestra, ele fala assim, vamos fazer um exercício por um tempo. Por 10 anos, nós vamos trocar as duas populações. Vamos pegar a população do Japão e pôr aqui no Brasil, e pegar a população do Brasil e colocar lá no Japão por 10 anos, e vamos ver ao final dos 10 anos o que aconteceu com os dois países. Eu não vou dar a resposta, mas deduza. Um país com a nossa riqueza natural, com o nosso clima, com as possibilidades da Amazônia, com um povo que trabalha de sol a sol, com ética, tem falhas e erros? É óbvio que tem, mas nós estamos falando de cultura de uma forma geral. É muito provável que o Brasil se torne talvez uma das... Porque lá não tem essas coisas, né? Se não a maior, uma das maiores potências do mundo. Em 10 anos, não duvido. Ou menos que isso. Ou menos que isso. Só queria saber, e tenho curiosidade, para o que aconteceria com o Japão, né? Vamos deixar isso para no ar. Deixa né? quieto. Vamos deixar quieto.
Tá, e aí, cara, e a Bacuri, cara? Como é que é esse negócio? Conta pra gente um pouco disso. A Bacuri foi assim, a nossa propriedade lá, meu pai brinca e fala assim, a fazenda é tão grande que a vaca senta, o rabo fica de fora. E aí, uma propriedade pequena, ter lucro, todo mundo sabe aqui na região que fazenda pequena, chácara, é mais despesa. E aí, quando eu falei para o meu pai, eu vou tomar conta lá. Assim, a parte agricultável da fazenda estava arrendada para soja, está arrendada até hoje. E sobrou para mim lá poucos alqueires, né? E eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Porque é pequeno. E aí, eu estava viajando um dia com um amigo meu, ele tinha ido para a Europa, e ele falou que a maior fazenda que ele tinha visitado na Itália tinha 15 hectares. E eu falei assim, esse povo tá bem? Eu falei, tudo rico. O que eles estão fazendo lá? Tá plantando uva, faz vinho e tal. E daí, eu peguei e fui estudar um modelo de negócio. Aí eu tirei para viajar, e viajei vários... Conhecer o negócio. Então, eu viajei vários estados. Foi na fonte. Fui na fonte. Primeiro, eu queria saber quem que era a maior autoridade no Brasil. Descobri o cara, um alemão, lá em Linhares. Esse cara tá 10 anos na frente da Embrapa. Liguei para ele, falei, ó, tô aqui em Goiás, quero te conhecer. Como assim? Não, cara, vi seus vídeos na internet aqui, você é um cara diferente. Aí ele falou, mas você vai vir aqui? Ah, só você falar o dia. Aí, posso ir amanhã? Eu falei, pode. Mas você vai vir aqui mesmo? Eu falei, vou. Peguei a caminhonete, pé na estrada. Cheguei lá. Rapaz, aí falei, olha, Eli o nome dele. Você é um cara muito diferenciado. Tô vendo seus vídeos aqui. Aí o cara ficou... Não, vamos ali. Aí foi mostrar a estrutura dele. Como ele pensa o negócio. Como ele pensa o negócio. Foi mostrar os produtores que compravam as mudas dele. E ele falava para mim, eu não vou te vender muda, eu vou te vender tecnologia, porque ele tem lá os viveristas, as estufas, por exemplo, tem estufa lá que nem ele pode entrar, tem o colaborador. São 10 hectares de viveiro, um negócio assim muito fora da casinha. Diferente. Muito diferente. E aí ele mostrou para mim todo o processo dele, visitei os produtores que compravam as mudas dele e vi que era um negócio muito diferente. Falei, gente, isso aqui não existe. E aí, falei, não, fechei a compra, a gente implementou os pomares na fazenda. E um negócio que eu fiquei assim, que a muda veio pequena, já com fruta. E aí, hoje, a gente está com 7 anos e a gente percebe, por exemplo, que cada variedade que a gente ali tem uma história de gente que desenvolveu aquela cultivar. E, por exemplo, eu tenho 2 variedades lá, que é a acerola. Essa acerola foi estudo de um japonês, que chama Okinawa. Uma acerola muito diferente. Impecável. Impecável. A goiaba também, que é um estudo de um japonês e de um uruguai. 20 anos desenvolvendo uma fruta que no nosso grupo de goiaba, que está no Brasil, teve gente que já colheu goiaba de 1,80 kg. Você fala, não, mano, que isso? Sério? E aí, a goiaba que a gente produz lá, a gente já pegou goiaba lá de 720 gramas. Então, quando eu estudei o modelo de negócio, eu falei, olha, numa área pequena, enquanto a gente, para quem conhece de milho e soja, a soja e milho produz aí... Soja numa área boa, 360 sacos, milho 700, 800 sacos. Então, para você ter uma noção, 1 hectare de acerola tem que produzir aí quase 50 toneladas. Né? E aí fez muito sentido para mim utilizar aquele espaço pequeno. Hoje a gente tem uma produção próxima de 100 toneladas das cultivares que a gente tem lá. E a gente agora... pretende trazer para outros pequenos produtores esse modelo de negócio, porque nós construímos a fábrica e no nosso projeto daqui 5 anos é que outros produtores possam produzir frutas para a nossa fábrica,
para a gente poder vender não só para Rio Verde, vender para o estado e daqui a pouco vender para o Brasil. É um pouco do que é a história da BRF. A BRF começou assim em Videira e hoje ela tem uns integrados e o nosso projeto, né? Já conversei isso com o Paulo do Vale, com o Deni Márcio, é que nos próximos 5 anos talvez a gente possa ter aí dezenas de produtores entregando para a nossa estrutura para que a gente possa fornecer para o Brasil inteiro. Construir um ecossistema aqui, né? Aqui, porque... E sem contar que a gente está falando de um lugar estratégico num alto grau. Centro do país, a gente tem... E assim, Rio Verde não é só milho e soja. A gente tem aí, vou jogar por baixo, 400 produtores que tem uma área pequena e ele está preso no leite. Aí eu falei, mas isso aqui não dá dinheiro e tal. Vamos plantar fruta, né? Porque a proposta é essa. O que eu desejo para todos eles, que eles tenham um resultado interessante também. Porque hoje tem frutas que a gente compra fora, né? E por que não produzir isso aqui? Porque tem frutas que eu visitei agora, tem 3 semanas, um japonês. Toda vez que você falar que tem um japonês... Acabamos de falar disso. O cara é diferente. Mas eu visitei em Anápolis um japonês que veio do Japão em 2012, ele fala meio enrolado, o senhor Onjo Masayuki. Ele produziu uma lavoura de mirtilo, Jean. Você não está entendendo. Ele pegou aquela variedade de mirtilo lá dos Estados Unidos, aclimatou mais um professor da UNB, que também é japonês, e a variedade que ele plantou lá em Anápolis produz o ano inteiro. O ano inteiro. Quer dizer, eu fiz as contas lá, 1 hectare produz 70 toneladas de mirtilo. E o mirtilo hoje, junto com a amora, é a fruta... assim, eu falo que graviola, mirtilo e amora, para quem quer ter uma qualidade de vida e saúde, é produto de exportação. Produto de exportação. Né? Melhor que o café, tipo exportação, que a gente não toma aqui. Exatamente. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Nosso tempo terminou. Eu quero te dizer uma coisa, Lênio. Cara, muito obrigado por você ter vindo, participado comigo aqui do Pode Solucionar, que é fruto do método Solucionática, da Solucionática, que nós somos parceiros. Espero que essa não seja a nossa única parceria. Espero que a gente possa... Há outras parcerias que você está construindo aqui também. Então, quero te agradecer demais. Dizer para você que as portas da Solucionática estão sempre abertas para você e que eu, Jean Pinho, estou à sua disposição para o que você precisar. Os resultados da Máxima, para mim, são vistos como meus resultados também, tá bom? Muito obrigado. Jean, eu te agradeço muito, de coração. Tenho uma admiração pela sua pessoa. E quero dizer para você também que nós estamos com as portas abertas lá na Máxima, na Bacuri, para você visitar e se colocar à sua disposição, porque eu sei que é recíproco, tá? Gratidão. Que legal, gratidão. Show de bola, obrigado. Gente, nós tivemos aqui hoje Lênio, Máxima Contábil, Bacuri, que é um negócio muito legal, muito diferente, que logo, logo você vai estar ouvindo mais ainda falar. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Espero que vocês tenham tirado daqui não só ensinamentos, mas perspectivas de novas formas de fazer, até o que você já está fazendo. Eu acho que esse é o objetivo do nosso podcast. Pode Solucionar. Obrigado por todos terem estado conosco. A ideia está aí. Bora fazer? Bora fazer.